Mas a estética, ela sempre esteve na odonto, né? Odontologia, a gente nada mais é especialista no sorriso. Mas na odontologia a gente não estuda só dente, né? A gente passa 5 anos da faculdade estudando cabeça e pescoço. E no dente, não só envolve o dente, mas tem todo um todo aqui, né? Todo um conjunto. Então, isso afeta também na estética. E às vezes não é só você injetar uma toxina botulínica ou um preenchedor que vai fazer diferença naquela harmonização como um todo de um paciente, né? Como a reabsorção óssea, se o paciente não tem dente, o que acontece? O osso acaba diminuindo e aquela face começa a cair, né? Então, isso interfere, sim, naquela harmonia do rosto do paciente. Se o paciente tem um queixo para dentro, queixo para fora, se ele é classe 1, que é um paciente que é quando a gente morde e tem a mordida normal. Mas quando tem o queixo para dentro, ele é classe 2. Se ele tem o queixo para frente, ele é classe 3. E tem muitos pacientes que até chegam no consultório que ele tem esse queixo para dentro, né? E às vezes o problema dele não tá naquela estética, mas sim na função. Então significa que até as questões ósseas faz a diferença para que essa Muito, harmonização fique muito. efetiva, é isso? Sim, exatamente. A questão óssea, principalmente. E esse diagnóstico, doutora Amanda, como você faz? A gente faz uma análise facial do paciente. Então, a gente vê as medidas da face, né? Terço superior, terço médio e terço inferior. Divide, né? A gente vê o paciente de perfil, se ele tem... Quando a gente traça uma linha abaixo do nariz, a gente vê se o queixo dele toca essa linha que coincide. Se ele não toca é porque ele precisa de um mento ali, né? E às vezes é estético, mas às vezes pode ser na questão de função do paciente. Que ele vai ter que ir para tratamento de ortodontia, que é aquela parte de aparelho. Sim, sim. O paciente tem que usar aparelho. Às vezes é uma ortognática, que é uma cirurgia com bucomaxilofacial. Então é todo um todo, é bem mais embaixo. Então não dá só para pensar na aplicação do procedimento. Sim, às vezes a gente tem que chegar para o paciente e falar que não é questão estética, e sim função. Olha, você realmente precisa de um tratamento ortodôntico. Eu injetar aqui não vai resolver. Entendi. E é para qualquer idade? Porque quando a gente fala sobre harmonização, tá cada dia os jovens querendo se adaptar a esse novo modelo, né? Essa perfeição toda. E qual é a melhor idade para procurar essa avaliação? É a partir dos 18 anos, né? Porque aí ele pode ter uma certa... Já teve aquela fase, passou pela fase do desenvolvimento, né? É um adulto já maior de idade, então... Aí sim. E para fazer toxina botulínica, né, que pode fazer a partir dos 25 anos, que seria um tratamento já preventivo. E recomendado. Então, antes que isso... O ideal é esperar a questão de... Porque tem muita gente que é questão de autoestima, né? Imagina. Um nariz, ou é um queixo, ou alguma coisa específica, mas o ideal, o que mais surge mesmo é a questão de... pessoa mais nova é nariz. E aí o certo é eu esperar os 18 anos. Tem profissional aí que se arrisca, né? Mas não é o certo. Não é o correto. Sim. Entendi. E eu quero saber os detalhes sobre boca, porque todo mundo tem um desejo de ter o bocão. E é para todo mundo? Como é que funciona? Eu amo fazer boca, assim, é o que eu mais gosto da parte da harmonização, mas assim, tem os pós e os contras, né? Eu acho que a boca, ela rejuvenesce muito a pessoa, porque conforme a gente vai envelhecendo, a nossa boca vai murchando. Então, quando a gente preenche a boca de uma paciente que é mais velha, por exemplo, ela acaba dando um up, uma rejuvenescida, parece que ela tem de 60, ela vai para 40 anos, é bem legal, teve até um caso que foi interessante. Mas também tem aquele paciente que o caso dele não é preencher, e sim ele tem falta de dentição ali, e precisa tratar, né, como colocar prótese, porque não tem suporte labial e acaba murchando, né, então se eu preencher aquilo ali,
não vai ser o suficiente, vai continuar o paciente tendo aquela queixa, né? Então, fazer um implante, colocar prótese, às vezes o paciente quer ter boca, mas não tem dente, Sim, entendeu? E em questão, assim, quando na falta da dentição, a gente tem essa perda de selamento, dessa parte dessa região aqui, tá vendo? Que começa a ficar caída. Ai, paciente, doutor, eu tô com aquele aspecto de derretido. Mas é porque o paciente não tem dente, entendeu? E então a gente acaba diminuindo. A nossa boca, ela diminui, né? O nosso osso diminui. Então tudo cai, que é o que acontece ao suporte. Tanto a boca quanto a maçã do rosto, a mandíbula ali tem que ter um suporte ósseo do osso e do dente, né? Um conjunto.